95, nesta manhã de terça-feira. Já nós teremos aqui também o Dr. Belísio Neto, médico geriatra, que participa daqui a pouco do nosso quadro Check-up no Rádio. Vamos agora com o quadro Por Dentro dos Seus Direitos. Panorama 95 apresenta Por Dentro dos Seus Direitos. Dr. Márcio Leonardo, ele é subcoordenador do PROCON do nosso Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Márcio, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Já temos pergunta aqui chegando no nosso WhatsApp 992053030. Vamos ouvir. Bom dia. Marcos Dantas. Eu gostaria de fazer uma pergunta a Dr. Márcio, porque eu comprei numa loja aqui há 10 anos atrás e não tive condições de pagar. Ainda paguei umas prestações, aí não tive condições, fui lá para fazer um acordo, aí lá disseram, você vai pagar para comprar no outro lugar. Aí eu disse, não, porque eu quero pagar. Aí eu não tive condições de novo de pagar. Aí a loja ficou mandando os cobradores direto, aonde eu moro eles fica chateando na frente das pessoas. Há 10 anos atrás, que eu não estava com condições de pagar. E ele disse, se não pagar, eu vou botar um advogado. Eu disse, eu não tenho condição de pagar, eu vou pagar quando eu puder. Aí até hoje, meu nome é no SPC, não tenho condição de comprar em canto nenhum. E eu sou uma boa pagadeira, graças a Deus. E aí, doutor Márcio Leonardo? Marcos, o comerciante, o credor vai ficar com raiva, mas a verdade é que esse tipo de conduta de cobrança, há 10 anos atrás ou há 10 dias atrás, ainda que a pessoa esteja devendo, a lei não é permitido pela lei. A lei proíbe. Não é permitido. Não. A lei proíbe a cobrança vexatória, a cobrança abusiva, aquela que causa vergonha, que causa transtorno, aquela que perturba a paz ou o sossego. Quem deve, Marcos, ele tá por baixo da situação, tem a obrigação de pagar. Mas tudo tem limite, né? A forma de cobrança, você enviar SMS, a ligação, coisas que os bancos fazem dia e noite, ligando para você, liga de manhã, de tarde, de noite, liga no sábado, domingo, feriado, dia santo. Muitos credores tomam essa atitude e não é permitida pela lei. A lei prevê como conduta abusiva a cobrança indevida, que não é nesse caso, porque a própria consumidora, a própria ouvinte, ela reconhece que existe a dívida, mas também a cobrança vexatória ou abusiva. Aquela cobrança é devida, mas há limites para a cobrança. Se você quer receber, em vez de ficar mandando cobrador todo dia na casa da pessoa para chatear, entre com ação de cobrança. Na via judicial, no juizado especial, que a gente chama de pequenas causas, vai se iniciar o processo com a tentativa de conciliação. Ali você consegue um parcelamento, consegue um abatimento. Eu devo 1.000, mas eu não tenho a menor possibilidade, a menor condição de pagar 1.000. Vamos fazer como? Dá para fazer 800, 700, dá para fazer 500, para você não perder tudo, vamos dividir em quantas vezes? Ou seja, existem várias maneiras permitidas pela lei. Infelizmente, algumas pessoas tentam seguir justamente pela contramão do que é correto e preteiam medidas, tentam meios de cobrança que a lei não permite, né? Então, nesse caso aí, a ouvinte, outra coisa importante, esse prazo aí, inclusive o prazo de negativação, ele tem um máximo de tempo permitido pela lei, que são 5 anos. É o período que você pode permanecer com seu nome negativado. Isso aí não vai contar, Marcos, da dívida. Vai contar, sim, de quando o nome for inscrito em SPC, em Serasa ou em algum outro cadastro de restrição ao crédito. Então, se já faz mais do que esses 5 anos, já há alguma coisa errada aí nesse prazo, já tem uma coisa que tem que ser analisado. Mas, enfim, a gente não vai incentivar ninguém que você faça dívidas e não pague suas dívidas. As dívidas têm que ser pagas, são negócios jurídicos, são contratos, ainda que sejam verbais, os contratos têm que ser cumpridos, mas tudo tem limite. Então, se esse credor tem a intenção de receber, o caminho correto seria, se fosse possível, mas aí tem as questões de prescrição, certo? Se fosse possível, entrar com ação judicial. Se ele hoje não pode entrar com ação judicial, por que é que não fez há 7 anos?
7 anos atrás, que seria o prazo de prescrição no 3º ano, poderia ter sido manejada uma ação de cobrança. E a ação de cobrança, muita gente, Marcos, tem medo da justiça. Muita gente se orgulha, por exemplo, de nunca ter colocado os pés numa delegacia de polícia, num fórum, né, num tribunal, mas não tem bicho de 7 cabeças. Inclusive, esse procedimento ele se inicia com uma fase conciliatória. Hoje, com a legislação atual, só não acontece a conciliação se as duas partes não quiserem. Mas isso é muito difícil de acontecer. O que mais se deseja é a conciliação, é o acordo, é que as partes resolvam seus problemas. Hoje, talvez esse credor não possa mais ajuizar essa ação, devido ao prazo que já passou. E muito menos, Marcos, ele pode ficar mandando aí um cobrador na casa da pessoa, criando constrangimento, esse tipo de coisa. A ouvinte, ela pode, inclusive, buscar defesa judicial para esse tipo de atitude. Não incentivo de jeito nenhum que você não pague suas dívidas. Pague com a correção, tente fazer o acordo, tente negociar, mas para que isso aconteça, a primeira atuação seria a do credor. Uma ligação ou uma visita não constrangedora, ou um convite para que essa ouvinte compareça à loja e tente negociar. Ela mesmo disse que tem intenção. Esse é o nosso consumidor aqui de Caicó, da região do Seridó, do Nordeste do Brasil. São pessoas que prezam pelo seu nome, prezam pela regularidade de suas operações. Então há muitas maneiras de resolver esse problema. Não criando constrangimento e nem furtando a paz ou o sossego. Olha aí. Tem mais perguntas chegando aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Bom dia, doutor Márcio Leonardo. Doutor Márcio Leonardo, eu queria perguntar para o senhor, assim, minha mãe foi tirar a aposentadoria dela agora no final do mês de março. Quando chegou lá, que ela passou o cartão, aí estava mostrando que ela tinha um saldo de 4.553, se eu não estiver enganada. Aí o menino perguntou se ia tirar, se ia sacar esse dinheiro todinho. Aí meu irmão, quem foi tirar, disse que não, só ia tirar o valor da aposentadoria. Aí ele questionou por que tinha aquele saldo lá. Aí ele respondeu que estava lá dizendo que tinha sido um empréstimo que ela tinha solicitado. Só que ela não solicitou nenhum empréstimo, porque ela não vai nem na rua tirar o dinheiro. Ou quem vai é meu pai ou meu irmão. O que é que o senhor me aconselha a fazer nesse caso? E ele, um bom dia. Marcos, esse problema ele é recorrente. Infelizmente, enquanto o Ministério Público, isso eu falo no Brasil inteiro, Ministérios Públicos estaduais, Ministérios Públicos federais de proteção do consumidor, enquanto Poder Judiciário, enquanto inclusive as polícias civis, Polícia Federal do nosso país, não abrirem os olhos e atuarem fortemente contra as instituições financeiras do nosso país, esse tipo de problema só tende a se agravar. Inclusive, foi manchete em vários jornais, você publicou no seu blog o aumento de denúncias de reclamações de empréstimos que vão aparecendo, principalmente contra aposentados, pessoas mais idosas, principalmente durante a pandemia, principalmente a partir de abril do ano 2020, o ano passado. A pessoa está lá, recebe seu aposento, do nada aparece dinheiro na sua conta. Foi feito um empréstimo, nesse caso aí, se tinha 4.000 de saldo, então foi feito um empréstimo aí de 2.900, 3.000 alguma coisa. Isso, se a pessoa for pagar, se realmente você tiver solicitado esse seu empréstimo, você sabe que você vai pagar 7.000, vai pagar 8.000, 9, 10, que são os juros da operação. Então, Marcos, o que é que acontece? Essas pessoas procuram o PROCON para denunciar esses empréstimos não solicitados, esses contratos que não são reconhecidos pelos consumidores, e simplesmente as instituições têm toda a documentação. A instituição, ela dispõe ali de sua identidade, seu CPF, tem até as xerox, tem toda a documentação ali assinada por você. A mais das vezes essas assinaturas são falsas, são copiadas, algumas muito mal copiadas nos seus documentos de identidade, certo? Isso acontece principalmente contra alguém que já fez realmente um empréstimo na vida. Isso para acontecer contra Márcio, contra Marcos, contra Geraldo, se a gente nunca pediu empréstimo, é mais difícil. Mas se você uma vez na vida procurou um banco, uma financeira e pediu um empréstimo, seus documentos ficam lá. Infelizmente, esses documentos vão transitar, vão circular nas mãos de criminosos. Então esses criminosos vão contratar, vão preparar toda a documentação que ela lida, dá a entender que você realmente solicitou aquele empréstimo. Isso é crime, isso é fraude. E pode ter certeza que eu tenho aqui a ideia, a percepção de que o banco, a instituição participa dessa fraude. Ele sabe que é fraude.
E talvez seja, inclusive, em muitos casos, política daquela instituição. E, infelizmente, eu não estou falando de uma instituição, eu falo de 1000, são muitas. Algumas acontecem com muita frequência, outras com muito menor frequência, como, por exemplo, os bancos que nós temos aqui na cidade de Caicó em formato físico. São bancos onde esse tipo de conduta é muito pouco recorrente. Em alguns casos dos bancos aqui nunca apareceu a denúncia. Mas esses bancos virtuais, que nós só temos acesso ali pela internet, ou esses bancos que só tem um posto na cidade aqui de Caicó, só tem um correspondente bancário, infelizmente, esse tipo de denúncia tende a acontecer. E muitas vezes, Marcos, veja bem, que fique claro isso, muitas vezes isso nem é feito aqui na cidade de Caicó por alguém aqui de Caicó. Quase 100% dos casos em que os consumidores procuram para denunciar esse tipo de situação, eles descobriram que o empréstimo foi feito em São Paulo, foi feito em Minas Gerais, foi feito no Rio de Janeiro, ou seja, porque seus documentos estão aí transitando. Hoje é tudo virtual. Quando você vai levar ali seu documento, sua identidade, CPF, sua conta de água e de luz, aquilo não fica mais em papel, na mão da pessoa que recebeu. Vai para um sistema, é escaneado. E, infelizmente, os defraudadores, nas mãos dessas informações, conseguem contratar esses empréstimos. Então, todo dia isso é denunciado. Isso aqui, eu não sei quanto tempo faz que eu não trabalho com um caso desse por dia na cidade de Caicó. Às vezes 2, 3, 4, 5, 10 casos desses por dia idênticos. Isso de Caicó e da região aqui do Seridó, né? As cidades que são atendidas pelo PROCON aqui na nossa cidade. Então, nós precisamos de uma atuação muito mais forte do poder público. Porque se o banco ele se resume a dizer que tem os documentos, que não identificou nenhuma irregularidade naquela operação, e isso é aceito por outros órgãos, né, que deveriam defender aquela pessoa, aquele consumidor, essa situação ela vai se proliferar, vai só se agravar, porque isso gera muito lucro. E lembre-se, esse lucro que é gerado para a instituição, ele é prejuízo, ele é fatal para o consumidor. Nesse caso aí da ouvinte, ela pode sim procurar o WhatsApp do PROCON, que é o 99223-2261, 99223-2261, que será aberto o procedimento para reclamar contra essa instituição. Ela vai precisar, Marcos, pegar no INSS um extrato das operações, o extrato dos consignados, que é o documento onde vai identificar qual foi o banco e o número desse empréstimo, o número desse contrato, e fazer a denúncia, fazer a reclamação. Eu vou deixar aqui, Marcos, um pensamento que eu estava olhando ontem, ou foi anteontem pela internet, e olha só, um vídeo no YouTube que chama Informações Inúteis da Internet. Informações inúteis da internet. Nesse vídeo assistindo, descobri que teve uma edição de Big Brother, onde numa votação de paredão houve mais de 2 bilhões de votos. O Brasil é um país que hoje tem entre 220 milhões e 230 milhões de habitantes. Descobri que uma edição aí mais recente, em 1 minuto, 60 segundos, houve mais de 300 milhões de votos. Você já imaginou 2 bilhões de reclamações no site do Banco Central do Brasil sobre esse assunto? Todo mundo reclama aqui, por exemplo, do preço do combustível. E eu sempre falo da denúncia no site da Agência Nacional do Petróleo. Você já imaginou 2 bilhões de denúncias no site da ANP, para que o governo federal tivesse ali a noção de quanto a população está insatisfeita. E eu não estou falando de partidarismo, porque se você apoia presidente A, ou ex-presidente B, ou fulano de tal, senador tal, eu tenho certeza que, independentemente de quem você apoie, você não está gostando do preço do combustível, você não está gostando do preço do supermercado, você não é maluco, só se você for doido. Né? E sendo doido, você fica proibido de reclamar e denunciar. Então tem que haver reclamação contra a instituição financeira, tem que haver denúncia e reclamação nos PROCONs, no Banco Central do Brasil, na polícia, porque é crime, é uma fraude na polícia, para depois ser encaminhado para o Ministério Público, para o Poder Judiciário. Tem que haver denúncia no site da Agência Nacional do Petróleo em relação ao preço dos combustíveis. Se nós tivermos 2 bilhões de reclamações, igual nós temos 2 bilhões de ligações para um Big Brother, eu acho que o nosso Brasil tem uma chance de melhorar. E não melhora com você perdendo tempo com outras besteiras, meu amigo. Tem mais pergunta aqui chegando. Comprei uma motocicleta em uma concessionária no início de janeiro. Eles deram 90 dias para entregar a moto. Já se passaram os 90 dias e nada da moto. Vou esperar até o final do mês. Ao fim do mês, a moto não chegando, o que é que eu devo fazer? Nós temos um problema aí, outro problema grave causado pela pandemia, meu amigo Marcos. Algumas montadoras, né, inclusive algumas que trabalham com consórcio na cidade de Caicó, suspenderam suas atividades de produção.
Então tem muitos modelos que você está ali, você tem a carta de crédito já para aquele modelo, mas ele não está sendo mais fabricado. Em alguns casos, em algumas fábricas do país, suspenderam totalmente, fecharam, mandaram os empregados para casa. Aí o consumidor vai dizer, o que eu tenho a ver com isso? Você, consumidor, não tem nada a ver com isso. Então a instituição ela tem que dar um jeito de resolver esse problema, né? Seja a operadora do grupo do consórcio, seja o fabricante, seja a instituição financeira, até quem vende esse seguro para você e promete 1000 coisas que você vai descobrir depois que não são verdade. Infelizmente, quando você compra aquela participação no grupo de consórcio, você descobre no final que o seu direito é só pagar. Tudo é pagar mais, tudo tem taxa disso, tudo tem ônus financeiro para o consumidor e ainda tem essa demora. Em muitos casos, Marcos, embora a lei estabeleça um prazo que não é um prazo curto para a entrega do bem ou para a entrega da carta de crédito, quando você passa na rua e alguém oferece um empréstimo, diz que você recebe com 15 dias, quando for contemplado por sorteio ou por lance. Em alguns casos você recebe no máximo em 1 mês. Tem uns que prevê aí até prazo menor. E embora esteja em desacordo com a lei, mas essa é a informação, é a propaganda, a oferta publicitária que é repassada para o consumidor. E ela tem validade. Então, se o consumidor está reclamando, é porque prometeram a ele um prazo e esse prazo foi descumprido. Então, ele vai, primeiramente, entre em contato com a loja que vendeu, pode entrar em contato com a operadora do grupo de consórcio, tudo isso pela internet, Marcos, e preferencialmente por escrito. Ele deixa bem claro que a oferta está sendo descumprida e ele exige o cumprimento. Pode dizer também que já foi orientado pelo PROCON. Ele tem essa informação, que ele é a parte vulnerável, ele é a parte que recebe nessa operação aí a proteção especial da lei. A lei não protege o fabricante, não. A lei não protege a loja que vende o grupo de consórcio. A lei não protege o banco, a instituição financeira que administra o grupo do consórcio. A lei protege especialmente esse consumidor. Então isso aí tem que ter validade, ele tem que exigir o seu direito. Então entre em contato com essas pessoas, pode entrar em contato com loja, com fábrica, pode entrar em contato com grupo de consórcio, tudo pela internet, preferencialmente por escrito. Tire o print de tudo, demonstre a sua insatisfação, exija a entrega do seu bem, que você está esperando aí há um prazo maior do que foi prometido. Pode citar o nome do PROCON. Olha, se não resolver, eu vou ao PROCON. Se não resolver, eu vou à Justiça. E tem tudo isso, Marcos, vai servir de prova depois para você provar, por exemplo, a um juiz que você tentou a solução de todas as maneiras e não conseguiu. Isso se for necessário. Porque a nossa intenção, o correto, era que sem essa solicitação, ele recebesse o bem dele conforme foi prometido. Já que não aconteceu, faça essa reclamação por escrito, guarde essas provas, e a gente espera que com essa reclamação por escrito, num prazo aí de até 10 dias, 15 dias, você receba o seu bem, sem nenhuma cobrança abusiva, sem nenhuma exigência de pagamento de valores que você até então não reconheceu, porque isso infelizmente acontece às vezes, certo? Então, se você não conseguir a solução, se você não conseguiu comparecendo pessoalmente, se você não conseguiu ligando, se você não conseguir enviando o e-mail, enviando por escrito a solicitação, porque lembre, tudo isso é conciliação. E a conciliação ela tem que ser tentada até o limite da honra. Até onde você conseguir aguentar e suportar, tente a conciliação. Se não conseguir, você vai sim procurar o PROCON e, se for o caso, procurar até a via judicial. Ok, há 5 meses meu pai faleceu e o banco faz cobrança do empréstimo que fizeram no nome dele. Os filhos são obrigados a pagar? Não. Marcos, a primeira coisa, o banco está fazendo um empréstimo, igual a pergunta que nós já respondemos agora há pouco, porque lá consta que esse empréstimo existe, vai constar que ele recebeu esse dinheiro, ele tem a documentação. Embora seja uma documentação muitas vezes fraudulenta, quando o consumidor não reconhece. Mas nesse caso aí, quem é o responsável pelo pagamento dessa dívida? É o patrimônio que essa pessoa deixou. Então, se ele deixou dinheiro, se vai haver um processo aí de inventário, um arrolamento sumário, para transferir patrimônio dessa pessoa falecida, do decujus, para os seus herdeiros, então, em tese, esse valor é que responde pelas dívidas. Ainda assim, cabendo a possibilidade de discutir a legalidade desse contrato de empréstimo, se foi feito ou não pela pessoa que faleceu, pelo pai do ouvinte. Mas o ouvinte, você que é o filho, você não tem a obrigação de pagar aquelas dívidas se você não recebeu o patrimônio da pessoa que faleceu. Lembre-se, no Brasil, Marcos, a dívida ela é tão forte, ela tem um peso tão grande no direito, que a morte ela destrói tudo. Mas a morte ela não destrói a dívida. Se você morrer devendo, você continua devendo. Se você deixou uma caixa de fósforo, aquela caixa de fósforo vai ter que servir para pagar a sua dívida. Se você deixou casa, dinheiro em banco, dinheiro em conta, o próprio credor, ele tem um direito pela lei de ele mesmo abrir o processo de inventário,
abrir, se for o caso, um rolamento sumário e exigir a cobrança daquela dívida. Isso é o que determina a lei. Mas o seu patrimônio, enquanto filho, enquanto herdeiro, ele não pode ser atacado porque a dívida não é sua. O patrimônio de quem se foi, se existir o patrimônio, é que responde por essa dívida. Tem mais pergunta aqui chegando no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor Márcio Leonardo. Uma pergunta. Eu venho recebendo ligações de um call center que eu não sei de onde é, porque não se identifica, né? E esse número liga de vários números, é um número estranho. E quando consigo atender, alguém fala, procura uma pessoa chamada José Carlos. E eu não sou José Carlos, eu já me identifiquei várias vezes, olha, não sou essa pessoa que vocês estão procurando, é como se fosse uma cobrança. E eles ligam de dia, de noite, de dia, de noite e não param de ligar. O que é que eu posso fazer para resolver esse problema? Um abraço, aconteceu muito isso comigo. As pessoas ligavam atrás de seu Rosendo, dava raiva. Para ele era de manhã, tarde, de noite, né? Marco, acontece comigo, né? Eu tenho uma lista de nomes ali que eu recebo ligações. Por mais que você explique, eu não sou Rosendo, não sei quem é Rosendo, as pessoas insistindo, né? Agora vou dizer o porquê isso acontece, Marcos. É porque muitas vezes não é um call center de verdade que está ligando. Isso pode ser uma ligação partindo de uma organização criminosa, de uma gangue. Essas pessoas estão aí. Marcos, vou deixar aqui. Ontem eu recebi SMS, supostamente do Ministério da Educação. Falava lá, SISU, MEC, alteramos ali a forma de contabilização das suas notas. Acesse o link, tinha um linkzinho lá. Eu até publiquei isso no Facebook, porque o MEC ele não entra em contato com ninguém por SMS. O MEC ele entra em contato com os candidatos aí do Enem pelo e-mail que você cadastra lá. Ou seja, 99,99%, não vou fechar 100%, porque ninguém é senhor da verdade. Dessa mensagem que eu recebi ser fraudulenta. E na hora que eu vou ali, clico aquele link, ou eu vou estar exposto a ofertas abusivas e enganosas, ou eu serei automaticamente vítima de um golpe. Eles vão sequestrar ali os dados do celular, vão ter essas informações que são sigilosas minhas, inclusive número de cartão de crédito, número de senha. Ou seja, isso acontece de noite. Então, quando esses criminosos vão mandando ligações aí a ermo, e se fosse um call center de verdade, poderia ser o caso de alguém que fez uma compra em algum lugar do país e quando forneceu um telefone de contato, ou por engano, ou até de má vontade, usando de má fé, forneceu um telefone que não é dele e deu o azar de cair aqui no nosso ouvinte que enviou a pergunta. Mas isso é muito difícil de acontecer. O mais fácil é que esses criminosos fiquem lançando aí ligações e mensagens. Eu recebo ligações para várias pessoas, para mim não. Então são vários nomes diferentes. É João, é Maria, é Renan, é Renê, é Flávio, é Ricardo. E eu não sou, meu nome é Márcio. Marcos, vai acontecer de cair no Renê, vai acontecer de cair realmente em alguém que chame Flávio, em alguém que chame Ricardo. Aí essa pessoa vai achar que realmente aquele assunto é com ele e vai clicar um link, vai ligar para um 0800 e aí ele vai estar abrindo os caminhos para que essa organização criminosa possa realmente recolher seus dados, transformar essa cobrança mentirosa numa cobrança em papel com código de barras falso, né? E hoje, com o furto, com o desvio dos dados que aconteceu já várias vezes nesse ano de 2021, eles têm a informação de se você algum dia na vida contratou com um banco ou com uma loja, seja lá com que fornecedor for, eles vão saber se você ficou devendo alguma coisa, ou se você tem um contrato em andamento, vão lhe oferecer propostas de negociação, propostas de liquidação, que se você aceitar e pagar, esse dinheiro não vai para aquele credor, vai para o criminoso. Então, nesse caso aí da pergunta do ouvinte, tem muito mais chance de se tratar de uma fraude. Quando se trata de fraude, você não tem é muito limitado o seu campo de atuação. Porque se alguém procura o PROCON, dizendo, Marcos, olha, banco tal, tá ligando para mim, bota meu CPF lá, disse que eu devo essa dívida, mas essa dívida eu já paguei. Eu abro a reclamação contra o banco e resolvemos o problema. Mas como é que resolve o problema contra um criminoso? Não é um fornecedor de produtos e serviços, não é uma instituição financeira, não é um call center, é um call center do crime. É um call center do crime. Se você procura, às vezes, a polícia, o Poder Judiciário, eles podem não ter a condição técnica de bloquear essa ligação. Então, o conselho você vai bloqueando números aí e siga a sua vida sem se preocupar com isso. Se você recebe uma cobrança por escrito, uma cobrança que chega pelo correio, que traz o nome de algum banco, traz um código de barras, você pode procurar o PROCON, a via judicial. E isso também é uma coisa que acontece semanalmente, constantemente na cidade de Caicó. E, Marcos, quando eu entro em contato com aquele banco,
Na maior quantidade de casos, o banco responde dizendo que não existe aquela dívida, que não tem negócio com aquela pessoa, ou seja, se ele tivesse aceitado aquele documento e feito um pagamento, esse dinheiro não ia para aquele banco. Se ele realmente devesse dinheiro àquele banco, ia continuar devendo. Então, infelizmente, o crime virtual está se alastrando, né? Você, quando acessa a internet, quando você usa o telefone, você está sujeito a milhões de ataques por segundo, porque é um crime que compensa e infelizmente se pratica dentro do país, fora do país. Nós estamos, você veja, já usando ali, o criminoso sabe que houve uma alteração na forma de contabilização da nota do Enem, né, para você usar no SISU, e já estão espalhando no país inteiro essas mensagens de SMS que são falsas, para que as pessoas acessem e caiam em golpes ou sejam fraudadas em seus direitos. É uma pena, mas enfim, como eu digo e repito, recebeu a ligação com a cobrança que não é para o seu nome, bloqueie aquele número. Desliga. E pronto. Se você receber a cobrança de um dívida que já pagou, desligue. E pronto, não se preocupe com isso. Se você for dar cabimento, se você fizer uma ligação, se você tentar conversar, Marcos, você vai estar conversando com criminosos que são treinados para lhe enganar. É a mesma coisa de eu e você entrarmos no octógono de Vale Tudo com um lutador profissional. A gente pode até correr um pouco, pode tentar fugir, se esconder, mas a peia vai comer. Grande. Porque ele é treinado para isso. Então, não discuta com o criminoso. Desligue, bloqueie o número e siga a sua vida. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, amigo, como sempre, pelo espaço, pelas perguntas. 10 segundos para o recado do coração. Os beijos e abraços do mundo inteiro para minha mãe, Lúcia, dona Lúcia, está nos ouvindo agora na Boa Passagem. Para a Ali, que está nos ouvindo lá no Recreio, na nossa casa. Obrigado mais uma vez pelo espaço e até a próxima terça-feira. 7h38. 7h38. Eu volto já com o Dr. Belísio Neto no